Bem, irmão, isso foi quarta-feira, dia 3, né? Era 4 horas da tarde quando eu acordei. Eu sonhei que nós estávamos num local e tinha um rio grande, existia um rio muito grande. E eu olhei, eu vi o pastor assim no meio do leito do rio, em pé. Só que para trás do pastor não existia água, o rio estava seco. Eu podia ver a ribanceira dele e o rio estava seco. E dali de onde o pastor estava para frente é que surgia a água, como que a fonte estivesse jorrando dali dele para frente. E ali se espalhava de mundo abaixo, entendeu? Ou seja, percorrendo toda a terra, banhando a terra. Mas no local ali onde o pastor estava, tinha um poço muito grande, ou seja, um lago muito grande. E nós estávamos brincando ali na água, tudo nadando. Aí de repente começou algo assim estranho. A água começou a criar umas ondazinhas, como que o vento tivesse vindo ao contrário e tivesse sacudindo a água. E nós começamos a observar, ou seja, todo mundo olhando aquela coisa assim estranha que estava acontecendo na água, e aquela água limpa, uma água assim maravilhosa, bem cristalina. Aí de repente, quando nós olhamos, tinha vários seres celestiais no nosso meio, e era justamente eles que estavam fazendo aquilo com as águas, criando aquelas ondas nas águas, aquelas coisas maravilhosas. E nisso nós começamos a falar um com o outro, mostrando o que é que estava acontecendo. Aí os anjos começaram a cantar, eles começaram a entoar um louvor, no caso aqueles seres celestiais começaram a entoar um louvor e começaram a subir. E a gente também começamos a cantar junto com ele, e eles foram subindo e tal. Quando terminou, eles subiram, saiu da nossa vista, aí nós saímos e ficamos comentando sobre aquele acontecimento. Aí de repente o irmão Afonso vai e pergunta assim: você sabe o que é que eles estavam querendo dizer? Ou seja, o significado, vocês sabem o que é? Aí todos nós ficamos calados, no caso ninguém respondeu nada. Aí eu olhei, tinha uma laje assim do lado, e nessa laje, do outro lado tinha uma parede e tinha 2 pilastras. As 2 pilastras estavam bem no meio ou seja, 2 colunas bem no meio da parede, e saía das colunas para fora assim, aproximadamente uns 10 centímetros, saía. E tinha uma lista assim branca, uma divisória branca assim, feita que alguém pintou, justamente mostrando que era um limite, aquilo ali. Aí eu saí, eu olhei, vi aquilo e fui na direção daquelas 2 colunas, e fui bater assim com as mãos nas 2 colunas e falei assim: Afonso, significa isso. Aí bati nas colunas. Ou seja, eles estão dizendo que já chegamos ao fim. Aí o Afonso deu um ar de riso, assim falou: é isso aí mesmo. Ele está mostrando que chegou o fim. Ou seja, o final da era da igreja já estava no fim. Aí logo depois, quando aconteceu isso, me veio um versículo na minha mente. E o versículo era em Apocalipse 3, 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei do dia da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. No caso, tem outras versões que falam diferente, né? Mas seria mais ou menos isso. Eu saí, aí acordei e fui lá conferir lá na minha Bíblia que realmente significava isso. Tal, vi. Aí depois, quando eu vim para a igreja de noite, aí contei aqui para o pastor. Depois o pastor me confirmou que esse versículo é justamente um dos versículos que fala sobre o arrebatamento da igreja. Ou seja, esse versículo foi me dado também na hora no sonho. Amém? Só foi isso. Então, em nome de Jesus, Deus sabe o porquê. O que particularmente para mim foi muito tremendo nesse sonho foi que, quando o irmão Francisco estava contando, que ele chegou naquela parte do movimento das águas, falou que tinha um rio, o movimento das águas, os seres celestiais, e os seres celestiais cantavam e subiam. Quando ele chegou nessa parte, foi que o Espírito de Deus me deu a graça aqui, que ele estava conversando comigo, nós estávamos ali perto dessa coluna, e o Espírito de Deus me dizia: as águas representam o último mover, e a subida dos anjos representa o arrebatamento. Ou seja, nós estávamos dentro do rio,
pelo que eu entendi que o irmão Francisco tinha falado, né? Eu entendi que nós estávamos neste rio, o rio vinha de antes de mim, passava por todos, eu tinha entendido dessa maneira. E eu entendia que era o último mover e o arrebatamento da igreja. Nós estávamos nos últimos instantes da era da igreja. Só que aí nós fomos conversando, batendo um papo, de repente o irmão Francisco começou a repetir, e aí que ele frisou que o rio, não existia rio atrás de mim. Só existia rio dali da onde eu estava para frente. Isso foi muito mais tremendo e muito mais completo para o meu entendimento. Ou seja, é voz da restauração, daqui para frente, é o último mover da era da igreja. Não fui eu quem sonhei. Então, irmãos, são coisas assim que Deus tem agido, o sonho de um, o sonho de outro, como está escrito no profeta Joel, que no final, né, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí fala de profecia, de visão, de sonhos e um monte de coisa. Então, os últimos dias, nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo. E eu achei interessante quando o irmão Francisco mostra que o irmão Afonso está nesse sonho. Porque acho que uns 2 dias antes, o irmão Afonso tinha me contado um sonho. E eu simplesmente guardei. Deus revelou o significado do sonho e eu guardei. Depois veio o irmão Francisco que contou esse sonho. Que para mim foi tipo, juntou, era uma mensagem só nos 2 sonhos, né? Nós vamos ouvir o irmão Afonso contar esse sonho então? Bom, o sonho era assim, mais ou menos. A gente estava tipo num campo de batalha enorme, como se fosse um mundo, né, de uma forma geral, e nisso era bem noite mesmo, e um monte de helicóptero, bombas, exércitos, tiro para todo lado, e aí eu via o pastor passando com a Cláudia assim, e eles iam adiante, aí eu ficava assim, né, no meio daquela guerra lá, e sentindo o peso, né, da guerra, e tipo aquele cansaço assim, né, das batalhas. Mas sendo que nisso, eu olhava assim para o lado, eu via um monte de pessoas, eu sabia que estavam ali, só crente mesmo, e a igreja assim de uma forma geral ali. Mas só que eu olhava para eles, e eles estavam todos assim, né, tipo uns de braços cruzados, outros só olhando assim, né, para aquelas cenas, né, de guerras, e a gente lutando lá. Aí eu olhava assim para eles, aí eu começava a falar com eles assim, ó, a gente tem que lutar, a gente não pode parar agora, a gente tem que continuar, vamos lutar, que vai valer a pena, porque nós vamos vencer, a vitória é nossa, vamos lutar, vamos lutar. Aí eu ficava insistindo, e todo mundo parado, assim olhando, como se uns sem forças para lutar e outros estáticos, né, inertes, né, em relação a tudo aquilo dali. Aí tinha uma pessoa, né, que eu conhecia, crente também, aí eu chegava para ela e falava, ó, parece que o espírito daquele lugar onde que você trabalhava, parece que aquele espírito ele te dominou, porque você estava parada aí a pessoa me olhava de cara feia, não gostava, aí eu falava com ela, ó, eu não estou falando que é espírito de demônio, não, eu estou falando que é esse espírito que diz que você não tem que ser nada, que você não é nada e nunca vai conseguir nada. Aí eu virava para todo mundo e gritava, ó, só vai voltar quem realmente quiser ser sacerdote do Senhor e ministro de nosso Deus. Aí eu gritava mais alto, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aí o sonho terminava. Aí quando eu acordei, aí eu lembrei da mensagem do pastor, que se chama Milênio, a verdadeira autoridade. Aí eu até pensei, poxa, essa realmente é a mensagem que a gente tem que enviar para o mundo todo, porque é a mensagem que vai gerar ódio na igreja e que vai provocar ciúme a Israel. Porque é a mensagem que mostra, né, justamente a nossa vitória, né, e o reinado de Cristo, né? O sonho do irmão Francisco apontou para o arrebatamento.
E o sonho do irmão Afonso apontou para o milênio. Tem que lutar, porque aí ele dá as referências do milênio. Comereis das riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis. Ou seja, 2 sonhos que nos mostram a consumação da escatologia, arrebatamento e os últimos instantes de uma luta, de uma guerra, que já aponta para o milênio. Mas no sonho mostrava o quê? Pessoas, braços cruzados, pessoas aceitando sugestão, né? Como ele falou, tinha um espírito que estava sobre uma pessoa, de um local de trabalho. Então, pessoas aceitando sugestões do passado, pessoas que ainda não se despertaram, realmente não alcançaram mesmo a glória que está proposta. Irmão, a glória que está proposta nessa última dispensação é você ver Deus como ninguém nunca viu na face da terra. Esta é a glória que está proposta. E tem gente dormindo, não está encontrando força para lutar, outros não estão discernindo que tem que lutar. Não sei se foi hoje que no seminário alguém falou de um sonho que teve, de um monte em que as ovelhas tinham que subir o monte, mas no meio do monte elas despencavam e iam para a morte. Foi hoje isso, né? Foi hoje. Então, no seminário. E essa é a realidade. Muita gente tem vindo para cá, para a igreja, para a geração Jesus Cristo, porque tem visto que a palavra é diferente, mas o seu comportamento não tem sido diferente. Tem recebido, sim, a palavra diferente, e nós temos provas disso, que a nossa palavra é diferente. Nós temos prova disso. Só que muita gente tem vindo para um lugar diferente, mas tem tido os mesmos comportamentos de lá do passado. Não adianta nada. Não é o ministério que vai mudar a sua vida, é você que vai mudar a sua própria vida. É você que tem que arregaçar as mangas e dizer, eu vou lutar. Quando eu era jovem, com cerca de 20 e poucos anos, no comecinho da minha caminhada cristã, eu falei assim, caramba, eu entendi que Deus é real, entendi que Jesus é real, que Jesus realmente veio a esse mundo, eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei assim, nem que seja deixando o meu couro pela estrada, mas esse Jesus eu não largo por mais nada. Irmãos, eu não tinha uma geração Jesus Cristo, não tinha um pastor desafiando cadeias, não tinha um pastor maluco encarando traficante, eu estava no meio dos covardes de uma igreja batista, mas eu olhei na Bíblia e vi Deus. Então eu disse, nem que seja me arrastando, mas eu não largo Jesus. E eu falei para Jesus, eu disse assim, Senhor, nem que seja me arrastando, comendo poeira, arrastando boca no pó, mas eu não te largo. Irmãos, e aconteceu muita coisa, mas eu não larguei Jesus. Até hoje, vou completar aí cerca de uns 25 anos, que eu não largo Jesus. E eu vou escrever a história desse ministério ainda. Essa ideia já penetrou na minha consciência. Eu vou escrever a história desse ministério, que vai servir de exemplo para muita gente que pensa que vida de pastor é sombra e água fresca. Pode até ser no momento em que está atrás do púlpito, muitas vezes mas para chegar até lá, posto por Deus, a história é bem diferente. Então, irmãos, nós vamos ter uma breve meditação na Escritura. Eu quero convidar você a Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi concebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes,
porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós queremos frisar aqui algo muito simples e muito redundante para os dias que nós temos vivido. Jesus reaparece aos seus discípulos. Quando ele reaparece aos seus discípulos, é aquele choque, e a Bíblia diz que Jesus ainda continua por 40 dias, depois de ter sido assunto aos céus, depois de ter ido para o céu, ele ainda foi visto pelo espaço de 40 dias no meio dos seus discípulos, e se manifestava em carne a eles, e lhes ensinava coisas do reino de Deus. Isso é muito tremendo, isto é muito glorioso, é muito transcendental para a mente de muita gente. Então, Jesus vem e, antes dessa ascensão dele, depois que ele ressuscitou, ele se junta aos discípulos, a Bíblia diz que comeu com eles, enfim, tiveram uma comunhão, e Jesus vem demonstrando que ele está para partir. Mas os discípulos perguntam dizendo: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Como que do nada eles fazem uma pergunta: tu vais restaurar o reino a Israel? Isso já estava na mente deles, a restauração do reino a Israel. Eles tinham esta promessa, eles tinham esta profecia. Só que Jesus está falando o seguinte: estando com eles, no verso 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa que do Pai, disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados. Enfim, quando Jesus diz assim: olha, não se ausentem de Jerusalém, mas aguardem a minha promessa. Eles falaram: então é agora que aquela promessa da restauração de Israel vai se cumprir? Jesus fala: não compete a vocês saber os tempos ou a estação que o Pai determinou pelo seu próprio poder e autoridade. Vocês façam o seguinte: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão ser as minhas testemunhas. Mas quando Jesus fala aqui de uma promessa, eles dizem: poxa, a restauração de Israel não aconteceu, Jesus está indo embora. Mas Jesus fala de uma volta já próxima, de uma promessa próxima. Fique em Jerusalém. Opa, peraí, eu ficar em Jerusalém? Então, se ele está falando para que eu fique em Jerusalém,
Então ele vai voltar, antes que eu morra, ele estará voltando e vai restaurar o reino de Israel. Aquela antiga promessa. Aí ele diz, Senhor, é então nessa volta aí que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, Israel já estava esperando uma restauração e hoje, desde essa conversinha aqui com Jesus, já se passaram quase 2000 anos. E agora, tanto Israel, embora por um caminho errado, mas tanto Israel quanto nós, igreja, estamos aguardando esta promessa da restauração de Israel. A restauração de Israel, na verdade, é o implante do milênio, e nós estaremos. Meu irmão, milenarmente esta promessa está sendo aguardada por Israel, pelos judeus e por cristãos que conhecem a Escritura. Porque tem cristão por aí que não deveria nem se chamar cristão, porque é uma vergonha. A Bíblia para ele é um enigma. A Bíblia para ele é um livro que enfeita a estante ou a cabeceira. Então, por esse Jesus não está sendo esperado para o implante do milênio. Então aqui, ele diz, Senhor, será nesse episódio aí agora, nessa promessa aí que o Senhor está falando, que vai implantar, vai restaurar Israel? Aí Jesus fala, não se preocupem com isso. Talvez Jesus não pudesse dizer, né? Olha, não, isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer daqui a 2000 anos. Os discípulos poderiam levar um banho de desânimo, né, irmão? Caramba, quer dizer que a restauração de Israel vai demorar 2000 anos? Puxa vida! Talvez alguém perdesse até a fé com uma informação dessa. Agora, irmão, vou dizer para você uma coisa. A restauração de Israel, que acontecerá depois do arrebatamento, e que nós, cristãos que conhecem Escritura, ou que somos testemunhas, voltaremos para testemunhar. Essa promessa de restauração, já se passaram 2000 anos. Com Jesus, desde o tempo de Jesus, já se passaram cerca de 2000 anos, ou seja, ela está para nós às portas. Para nós essa promessa acontecerá a qualquer momento. Nós já estamos discernindo o tempo, os calendários, o mover do Espírito Santo, a palavra, os ensinamentos bíblicos, como a própria Bíblia diz, né? Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia nos ressuscitará, e estaremos diante dele. Uma promessa feita através do profeta Oséias para a nação de Israel, mostrando que no 3º dia, que é o 3º milênio, haveria a restauração de Israel. Os discípulos provavelmente mais tarde descobriram essas coisas tremendas, porque eles estavam voltados para isso, então estavam aguardando a restauração da figueira. O Evangelho está cheio de referências mostrando que, depois de 2 dias, que representam esses 2000 anos da era da igreja, Jesus se voltará para os termos de Israel e voltará a tratar com a nação de Israel. No começo da minha caminhada, eu li muitos livros de teólogos, principalmente teólogos norte-americanos, em que eles diziam: Israel é o relógio de Deus. Deus hoje está tratando com a igreja, então o relógio de Deus, que é Israel, está parado, não está girando. A história espiritual de Israel está parada, totalmente parada. Depois que Deus acabar de tratar com o tempo dos gentios, ele vai voltar a tratar com Israel. Ou seja, esse tratado de Jesus conosco, dentro dessa dispensação, conosco gentios, ele tem um fim. Depois Deus volta a acionar o relógio com Israel, e nós, mesmo gentios, cristãos, que voltarmos para reinar com Cristo no milênio, mesmo assim nós estaremos trabalhando dentro do relógio de Israel. Porque a era dos gentios terá o seu fim aqui, quando a igreja for arrebatada. Aí Deus volta a tratar
com Israel. Vai alcançar gentios? Vai haver salvação de gentios? Sim, mas dentro do relógio de Israel, porque o relógio, essa graça toda que está sobre os gentios, ela vai chegar ao seu final, portanto ela vai ser interrompida, posso assim dizer, ou melhor, vai ser concluída, né? Então, meu irmão, tem muitas passagens bíblicas que nos ensinam, nós temos aí algumas mensagens, a volta de Jesus, acho que tem 1, 2, 3, 4, tem umas 4 mensagens, se não me engano, falando da volta de Jesus, tem alguns estudos, e como eu sempre digo, irmão, tem que atentar, procurar saber o que tem passado nesse ministério, porque nós não ficamos falando as mesmas coisas sempre, então você precisa aprender o que já passou nesse lugar, o que Deus já marcou, o que Deus deixou e nos mandou guardar para que outras gerações pudessem ouvir, inclusive está lá disponibilizado gratuitamente na internet. Então tem várias passagens bíblicas que nos ensinam essa grandeza do retorno de Cristo. Por exemplo, temos com Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, depois que ouviu a notícia de que Israel, ou melhor, Lázaro, que representa Israel, estava morto, ele ainda ficou lá quanto tempo? 2 dias. Que representam 2000 anos. Vem a notícia, Lázaro está enfermo. Aí Jesus, daqui a pouco, diz assim, não, Lázaro morreu. Ele fala para os seus discípulos, Lázaro morreu. E, no entanto, ele ainda ficou 2 dias lá. Para quê? Para nos dar a simbologia que somente depois de 2000 anos, a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Essa é uma simbologia desde Gênesis até Apocalipse. Então, para nos dar um entender que somente depois de 2000 anos de história é que ele se voltaria para Israel. Aí, no caso, representado por Lázaro, sepultado e muito bem sepultado. Somente Deus pode, por um milagre inesperado, restaurar Israel. Assim como somente Deus, por um milagre inesperado, porque os judeus acreditavam sim na ressurreição até ao 3º dia. Mas Jesus vem e ressuscita Lázaro com 4 dias. Para deixar bem claro, ninguém mais vai chegar a um ponto, hoje já está chegando a esse ponto, vai chegar a um ponto muito evidente que ninguém mais vai acreditar na restauração de Israel. Zacarias 14 diz que as casas serão arrombadas, Israel será invadido, vai ser um horror. Israel vai se acreditar, está sendo riscado do mapa, quando, de uma maneira totalmente louca para a concepção humana, o Senhor Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Como os anjos que aqui estão dizendo, esse Jesus, varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram sair daí do Monte das Oliveiras e ir para o céu, ele volta da mesma maneira, pisando aí mesmo, nesse Monte das Oliveiras. E muitos cristãos estão ignorando todas essas informações e não estão lutando, não estão com disposição, não estão com vontade, não estão com garra, estão se deixando dominar pelos afazeres naturais e não estão considerando Deus em primeiro lugar. As atividades espirituais não estão em primeiro lugar. Vão ser surpreendidos, irmãos. Vão se deparar com um caos diante de si. Muita gente não está levando a sério essas informações. O anjo falou, o profeta falou, está tudo aí na Bíblia. Mas muita gente não está levando isso a sério. Então, Jesus voltará no Monte das Oliveiras e quando Israel estiver numa situação calamitosa, sem absolutamente nenhum recurso, todos os exércitos de Israel já dominados, todo o seu poderio bélico já extinto, já na mão do inimigo, quando Israel se vê completamente perdido, sem ter mais para nenhum canto aonde recorrer, Jesus faz como fez com Lázaro, de uma maneira tão milagrosa, faz Lázaro voltar à vida. E assim, de uma maneira tão inesperada, o mundo marchou contra Israel. Pode-se esperar qualquer coisa daquela terra, qualquer coisa daquele povo, menos que Israel se levante com um trono real e venha governar sobre todas as nações.
É ou não é Lázaro ressuscitando ao quarto dia? Impossível! Como o Senhor diz, eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Imagina o mundo marchar contra Israel, um pedacinho de terra. Agora está aí a União Soviética e China de beijos e abraços. Tudo que é país comunista se aliançando. Qualquer hora, como diz as profecias bíblicas, a besta e a meretriz, incrível, até a meretriz já está no meio das alianças. A besta, a meretriz e tudo mais vão marchar contra Israel. Neste século acontecerá a terceira guerra mundial e será assim em todas as nações contra Israel. E quando isso acontecer, ninguém vai estar acreditando que Israel possa escapar. O mundo vai estar rindo. Os macumbeiros vão estar rindo, os católicos vão estar rindo, e um monte de gente vai estar rindo. Finalmente, esses guardiões da Bíblia vão sofrer o que eles têm para sofrer, porque Israel vai ficar diante disso depois que a igreja for arrebatada. E contra a igreja ninguém pode fazer nada, porque a igreja é autoridade. A igreja se impõe, a igreja não será riscada, não existe nenhuma previsão de que ninguém risque a era da igreja, acabe com ela, interrompa a caminhada da igreja. A igreja vai cumprir o seu papel até completar os seus 2000 anos de história. Ninguém interrompe a era da igreja. A igreja será tirada da terra pelo poder de Deus, tirada viva, para servir de testemunho de que ninguém interrompeu a era da igreja. Jesus preparou para a igreja um arrebatamento para deixar o testemunho de que ninguém frustrou os seus planos. Porque senão os inimigos podiam dizer assim, viu, matamos todo mundo. Não, eles não vão poder dizer mataram todo mundo. Eles vão ter que dizer sumiu todo mundo. Então, meu irmão, esta realidade tremenda é o que Deus está hoje nos mostrando que está prestes a acontecer. Estamos prestes a nos deparar com tudo isso. Não veremos Israel sendo massacrado, nós não veremos, a menos que tenha lá no mundo espiritual alguma coisa que nos mostre sobre a terra, né? Particularmente eu até acredito, mas não posso provar. Mas Israel será massacrado. Vai haver horrores em Israel. E até ímpios vão chorar por ver certas cenas que vão estar passando em tempo real pela televisão. Crianças esquartejadas diante das câmeras. Vai ser um horror contra Israel, porque a profecia diz isso. Mas quando ninguém mais imagina que Israel vá se levantar, o Senhor Jesus pisa no Monte das Oliveiras, como o anjo disse aqui, olha, no verso 11, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quem disse isso não foi um apóstolo, quem disse isso não foi um profeta, quem disse isso não foi alguém cheio do Espírito Santo, não foi nada no contexto que se possa dizer, se possa identificar qualquer detalhe humano, não. Quem disse isso foram os próprios mensageiros de Deus. E quantos tem aqui? 2, porque é o testemunho, é a palavra, e Deus sempre diz assim, ide de 2 em 2. Lembra que a Escritura mostra que 2 é o número da confirmação, é o número do testemunho, e até quando Deus vem trazer essa informação preciosa, manda 2 anjos, para que não hajam dúvida, e Israel sabia muito bem quando apareciam esses detalhes. Então, meu irmão, o nosso ponto de vista é breve. Lembra de Jonas, o profeta? Jesus falou assim, olha, sabe qual é o sinal? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também estará o Filho do Homem no seio da terra. Esta é a versão. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra. Então, meu irmão, esses 3 dias, essas 3 noites em que Jonas esteve oculto dentro do peixe, é fácil estar dentro do peixe? Jonas representa quem? Israel, sem solução. Jonas representa Israel perdido. Como que vai sair do ventre de um peixe? E se escapar do ventre do peixe, morre afogado.
Não tem escape, não tem saída. Jonas está numa situação posta pelo próprio Deus por causa da sua rebeldia. Assim estará Israel, posto numa situação pelo próprio Deus por causa da sua rebeldia. Negou o ungido de Deus, negou o unigênito, negou Jesus Cristo. Então, a simbologia de Jonas é perfeita sobre Israel. Quantos dias? 3 dias. O que nós temos aí? 3.000 anos. E diz a Bíblia que no terceiro dia, não passou o terceiro dia, no terceiro dia, tendo começado o terceiro dia, Jonas clamou do ventre do peixe, se arrependendo. É o que a Bíblia diz, que Israel vai clamar em arrependimento, e Paulo diz que haverá em um único dia uma conversão nacional de Israel, reconhecendo que o Senhor é Deus, o nosso Senhor é Deus, e nós já estamos deixando a palavra para Israel. Nós temos um site aí, Ouve, ó Israel, que foi feito exclusivamente pela direção do Senhor Jesus, nos mandou fazer esse site com esse título, Ouve, ó Israel, que é um versículo bíblico muito conhecido pelos judeus, e colocamos lá para que judeus vissem aqueles trabalhos. E, incrivelmente, o número de acessos de Jerusalém, Tel Aviv e das terras de Israel é fascinante. Eu fico impressionado, porque nós não tínhamos nem como fazer uma divulgação no território de Israel. Pois, de repente, a gente abre o site e se depara com tremendos acessos das terras de Israel. Porque Deus nos mandou fazer e o Espírito Santo tem recurso de levar lá aqueles com quem Ele quer falar. Aparece judeu para nos criticar. Como é um povo de dura cerviz e obstinado de coração, aparece. Mas é esse Jesus nosso que hoje eles estão criticando, que um dia eles vão ver a esperança deles unicamente nele. E eles vão ter que clamar a esse Jesus, porque eles vão clamar pelo Messias nas concepções deles, e o céu vai continuar fechado. Somente quando eles clamarem pelo nosso Messias, o Messias que arrebatou a igreja, somente aí eles vão ver os céus abertos e o livramento acontecer. Então, meu irmão, Jonas é um exemplo de um Israel oprimido, sem escape. Ou vai morrer no ventre do peixe, ou se escapar do ventre do peixe, vai morrer tragado pelas águas agitadas, que aí representa a própria multidão, as nações e tudo mais. Então Israel não tem escape. Jonas representa Israel, uma nação sem escape. Mas clamou a Deus, Deus direciona o peixe lá para as margens de uma praia e faz o peixe regurgitar Jonas na praia. Lhe deu total liberdade, vida, e Jonas passa a servir, olha como ele representa Israel, Jonas passa a servir como um atalaia de Deus para dar livramento à cidade de Nínive, uma cidade totalmente gentílica, uma cidade totalmente ímpia, e é isso que acontecerá com Israel. De Sião sairá a lei, de Sião sairá a palavra para todos os povos. Jonas representa Israel. Se eu estou tendo aqui a graça e recebendo de Deus isso que Jonas representa Israel, então eu tenho que ver o resto da simbologia. No terceiro milênio, Israel será restaurado. Vai voltar à vida e vai servir de luz para todas as nações, com o trono do Senhor Jesus em Jerusalém. Agora, irmão, a simbologia que eu acho mais tremenda, essa eu quase que desmaio, quando Deus me revelou alguns anos atrás, eu sentadinho lá no meu canto, buscando em Deus, fazendo uma pesquisa, eu nem lembro exatamente qual era a pesquisa que eu estava fazendo, e de repente, o Espírito Santo me falou comigo assim, vê lá, Jesus, por que ele ressuscitou no terceiro dia, na manhã do terceiro dia? E quando fomos para aquela questão, eu falei, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Aquilo quase que me tirou, sabe? Fiquei em êxtase ali nas minhas acomodações quietinho. Fiquei em êxtase, porque o Senhor me mostrou que ele ficou ali
né? Muita gente não tem informação, por exemplo, de que aquele sábado da Páscoa era um sábado de 48 horas. Não era um sábado de 24 horas, era um sábado de 48 horas, como nós já mostramos aí no nosso primeiro e acho que segundo seminário. Sendo um sábado de 48 horas, de sexta até amanhã do terceiro dia, que é o domingo, no caso, Jesus ficou sepultado por 3 noites e 2 dias, ressuscitando na manhã do terceiro dia. Sendo assim, Jesus ficou oculto, né, por 3 noites e 2 dias. Mas, no começo do terceiro dia, ou seja, no começo do terceiro milênio, ele vem e se manifesta. Para quem? Para os judeus, não para os gentios. Por quê? A igreja não é Jesus se manifestando, o arrebatamento da igreja não é Jesus se manifestando à igreja. O arrebatamento da igreja é a igreja indo em direção a Jesus. A igreja que vai sair da terra para se encontrar com Jesus na glória. Não é Jesus vindo. Mas ali, quando Jesus se ressuscita, no começo do terceiro dia, na manhã do terceiro dia, no começo do terceiro milênio, quando ele ressuscita, ele se manifesta aos judeus, ou seja, não é judeu subindo, é Jesus vindo. Amém, meu irmão? Você tem essas informações, elas te dizem alguma coisa, por mínima que sejam, elas são pelo menos um aio, um canal de pesquisa para você, ou algum motivo de oração, pelo menos isso, essas palavras servem para você. Elas te edificam em alguma coisa, elas te falam alguma coisa, você sente alguma coisa, você sente um alerta, você sente no ar a proximidade do retorno do Senhor Jesus. O que você sente? Se você sente alguma coisa, meu irmão, entenda, arregace as mangas, luta, seja valente, seja intrépido. Os homens vão criar leis no Congresso e vão botar a polícia na tua porta, mas não poderão amarrar a tua língua. Então vai falando, vai pregando, vai clamando, vai seguindo a direção. Quando alguém vier te ameaçar, você entra lá no teu quarto, não para fugir, mas para dizer: Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão para libertar, curar, para fazer notório o nome do teu santo Filho Jesus. Aí aqui diz então: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles sabem que Israel precisará ser restaurado. Aí lá no verso 9 diz: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com ele, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava, está aí o nome dos apóstolos, e no verso 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, meu irmão, as informações foram dadas. As informações foram dadas. Eles estão lá no Monte das Oliveiras, recebendo informações tremendas do Senhor Jesus e de 2 anjos que desceram e falaram com eles. O que eles fazem? Aí a Bíblia diz no verso 14 aqui: todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. Ou seja, isso demonstra que eles estavam dando continuidade aos passos espirituais das suas vidas e da revelação que haviam recebido. Assim tem que ser as nossas vidas. Temos que dar continuidade àquilo que temos recebido do Senhor. Muita gente, né? Estou lembrando aqui mais uma vez do sonho do rapaz que comentou no seminário.
As ovelhas muitas vezes começam a subir o monte, em direção à presença e aos propósitos de Deus, mas no meio do caminho elas despencam para a morte. Então, meu irmão, que você não seja mais um que um dia bata no peito e diga assim: não, eu conheci Jesus, eu sou um desviado. Que você não seja mais um que lá na eternidade lamente e pranteie porque não levou a sério as informações que te foram dadas. Eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus voltará neste mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele voltará neste século. Eu vou dizer uma coisa para você: quem der continuidade a esta obra depois que eu partir, ou seja lá como for, ou os meus filhos, que tem placa lá escrito lá na porta, Jesus Cristo volta no século 21, eles não ficarão envergonhados com as minhas declarações, porque Jesus Cristo volta no século 21. Agora, eu recebi isso do trono da graça de Deus. Você não vai sair por aí repetindo o que eu recebi. Você tem que entrar no teu quarto, pegar a tua escritura, a palavra de Deus, e também receber, porque ninguém pode falar do que outros estão vivendo, cada um tem que falar das suas próprias experiências. Jesus falou: vós sereis minhas testemunhas. Testemunha não é quem fala o que outro viu, testemunha é quem fala aquilo que ele próprio viu. Então você tem que falar daquilo que você próprio recebeu. Amém, irmãos? E até aqui então nos tem ajudado o Senhor.